Nesta aula, vamos prosseguir na busca do entendimento mais pormenorizado do funcionamento dos átomos, já com uma base teórica mais apropriada, que é exatamente aquela expressa pela equação de Schrödinger, e observar, primeiramente, como funcionaria aí um poço de potencial, no caso tridimensional, diferentemente do que vimos até há pouco, como sendo potenciais unidimensionais. Vamos agora observar toda a complexidade do que seria a descrição do problema em 3 dimensões e, com brevidade, analisar alguns aspectos da formação da tabela periódica de elementos, que é construída certamente levando-se em conta toda essa complexidade. Nós não vamos chegar ao nível de discutir todas as implicações das soluções da equação de Schrödinger, no caso mais geral, e para átomos complexos, mas vamos dar uma pequena noção de como funcionaria a classificação chamada de tabela periódica de elementos. Inicialmente, observe que o fenômeno atômico, diferentemente da simplificação feita nas outras aulas, ele tem uma natureza intrinsecamente tridimensional. Evidentemente, em casos simples, é possível se analisar o problema com uma noção puramente radial, ou seja, a descrição do problema se dar como o fizemos no caso gravitacional, meramente, ou pelo menos no caso estático, meramente como uma ponderação de distâncias, ou seja, distâncias de centro a centro das partículas, e, consequentemente, esta simplificação se aplicará em casos bem específicos. No caso mais geral, claramente não será possível, dada a natureza ondulatória dos objetos que estão em consideração nesta temática, dentro da descrição dos átomos, e em toda a complexidade dos fenômenos que se sobrepõem que é inerente, na realidade, à solução da equação de Schrödinger em 3 dimensões. Um aspecto imediato que deve ser levado em conta é que a equação de Schrödinger, escrita em 3 dimensões, conforme temos na figura, ela apresenta uma complexidade evidentemente maior do que o caso anteriormente discutido, unidimensional. Mas, sobretudo, se vamos estudar um potencial correspondente a uma força central, certamente não é a descrição mais adequada pensarmos em coordenadas retangulares. Certamente, as coordenadas retangulares seriam um sistema de descrição do fenômeno bastante adequado se estivéssemos discutindo, no caso tridimensional, um potencial, por exemplo, como o de uma caixa cúbica de potencial, ou seja, um confinamento de uma partícula em um cubo. Ou, ainda que o potencial não fosse infinito nas paredes desse cubo, talvez um potencial finito, e teríamos então uma caixa cúbica com a possibilidade de encontrar a partícula fora dela, e assim por diante. Certamente, este sistema de coordenadas retangulares seria bastante apropriado no caso. No entanto, tratando-se de uma força central, certamente o mais adequado é pensarmos em coordenadas esféricas. As coordenadas esféricas vão, então, se basear na descrição do fenômeno em termos de
uma distância do ponto de referência em relação ao centro, onde está então a força central, que a gente vai chamar de distância R, de um ângulo definida uma direção como sendo a direção Z. O ângulo o raio que une o ponto de interesse ao centro faz com o eixo Z, a este ângulo daremos o nome de θ, e um ângulo em torno de um ângulo é medido a partir de um certo local de referência, o ângulo de giro, vamos dizer assim, em torno do eixo Z. É um ângulo que denominaremos φ. Então, com esse conjunto de grandezas, R, θ e φ, ou seja, uma distância e dois ângulos, podemos especificar perfeitamente a localização de qualquer ponto no espaço, assim como o fazíamos com x, y e z. Então, fazemos uma mudança do sistema de coordenadas retangulares para o sistema de coordenadas esféricas. Pictoricamente, a distância, o ângulo θ e o ângulo φ aparecem nesta figura. Então, teremos que, naturalmente, o ângulo θ vai de 0 até π, enquanto o ângulo φ, que pode circular completamente o eixo Z, vai de 0 a 2π, naturalmente se repetindo em 2π. 2π equivale ao ângulo zero. E a distância, naturalmente, da partícula de interesse ao centro pode ser uma distância qualquer. Para podermos fazer a transformação de uma equação que sabemos, cuja forma algébrica conhecemos nas coordenadas retangulares, para uma forma específica em coordenadas esféricas, há que se fazer a transformação das variáveis retangulares em variáveis expressas em r, θ e φ, ou seja, nas coordenadas esféricas. Esta transformação é trabalhosa, você vai encontrá-la detalhadamente no livro, e vamos escrever, na essência, o que interessa mais fortemente, que é a expressão da equação de Schrödinger tridimensional nas coordenadas que nos parecem apropriadas para problemas com força central, que são as coordenadas esféricas. Esta equação tem, então, todos os elementos, vamos dizer assim, correspondentes à equação em coordenadas retangulares, mas cada termo individualizado de uma forma diferente de quando se tinha nas coordenadas retangulares, derivada segunda da função de onda em relação a x, derivada segunda da função de onda em relação a y, derivada segunda de função de onda em relação a z. Ou seja, havia uma simetria, uma descrição muito semelhante para as três direções espaciais. Neste caso, a direção radial tem uma descrição, a derivada segunda assume uma característica algébrica diferente da expressão que relaciona com a derivada segunda em relação a θ em relação a φ. Assumindo, então, esta forma, evidentemente que a derivada segunda na direção radial tem a forma derivada em relação a r de r ao quadrado, derivada da função de onda em relação a r. Assim como a derivada em relação a θ tem uma característica de carregar o seno do ângulo e derivada da função de onda em relação ao ângulo. Da mesma forma, a derivada em relação a φ tem a sua peculiaridade, uma vez que aparece, então, multiplicada pelo inverso do seno do ângulo θ para cada
giro, vamos dizer assim, para multiplicando a derivada segunda da função de onda em relação a φ. Evidentemente, o restante, ou seja, o produto de U vezes a função de onda, e é o termo à direita do sinal de igual, ou seja, a energia multiplicada pela função de onda, tem a mesma característica que antes, lembrando-se que eles vão estar expressos também em termos das coordenadas esféricas. A solução da equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, ela pode ser obtida, dadas as características da própria equação, ela pode ser obtida pela suposição de que a resposta do problema, ou seja, a função de onda, ela se compõe do produto de 3 funções. Cada uma dessas funções é dependente apenas de uma das grandezas. Ou seja, você teria o produto de funções R, F e G, onde R é uma função chamada função radial, ou seja, R depende apenas de R pequeno, a função F depende apenas de θ e a função G depende apenas de φ. Esse produto de funções pode, então, gerar a solução de alguns problemas de equação diferencial, como, aliás, é o caso neste contexto da equação de Schrödinger para o potencial central. Resulta que a equação radial, na sua solução, dá origem a valores algébricos que conduzem a níveis energéticos para a solução do problema, associados a este número da excitação, número do nível de energia acima do fundamental. Ou seja, você tem um número que é chamado, então, um número quântico n, que emerge da solução radial do problema, da solução para R puramente. Nas expressões para os ângulos, para θ, por exemplo, que é aquele ângulo com o eixo Z, e para φ, que é o ângulo que pode ser até de 2π, surgem então outros números quânticos, como seria de esperar. No caso do ângulo θ, surge o número quântico denominado L, relacionado ao momento, é chamado número quântico orbital, e o outro número quântico que surge, que está associado à equação para φ, para o ângulo em torno do eixo Z, que seria o equivalente a uma longitude, enquanto o ângulo θ seria equivalente a uma latitude. O ângulo, a equação relativa ao ângulo φ, produz então o número quântico chamado número quântico magnético. Eles se relacionam, respectivamente, ao momento angular da partícula, que é o elétron, que está em torno do átomo, do núcleo, e a variação angular da função de onda, respectivamente. É importante ressaltar que quando você resolve as 3 equações, elas estão interligadas. As soluções, então, produzem uma inter-relação de tal forma que os níveis energéticos da partícula, por exemplo, relacionados ao número quântico referente, o número quântico principal, n, que emerge da equação radial, este número quântico pode assumir os valores 1, 2, 3 e assim por diante, todos os números naturais. Associado a ele, então, existe uma vinculação, ou seja, ao se resolver a equação para o ângulo θ,
emerge uma vinculação com o resultado da equação radial, na seguinte medida: o número quântico L só pode ter os valores 0, 1, 2, 3 e assim por diante, até o número quântico principal diminuído de uma unidade. Da mesma forma, existe então uma conexão do número quântico referente à equação para φ, para o ângulo φ, de tal forma que ele também está atrelado ao momento angular L e, por consequência, limitado também pelo número quântico principal N. Esse número quântico M, ou M índice L, ele pode assumir os valores menos L mais 1 e assim por diante, passando pelo valor 0 até o valor L mais 1 e, finalmente, o valor L, sendo L o número quântico anterior, que está também limitado pelo número quântico principal. Ou seja, o módulo do momento angular orbital do elétron, ele se relaciona com o número quântico orbital. O número quântico magnético, por sua vez, está relacionado com a componente Z do momento angular do elétron em relação a uma certa direção. Naturalmente que essa direção tem que ser escolhida como sendo uma direção imposta por um campo externo ao átomo. Definida essa direção Z, por exemplo, como sendo uma direção de um campo magnético externo, você pode então observar esta condição de quantização, de que o momento angular é raiz quadrada de L vezes L mais 1, multiplicado por H, constante de Planck. E que a componente Z, ou seja, do momento angular, estaria também quantizada, mas aí pelo número quântico M índice L, multiplicado por H cortado, ou seja, a constante de Planck dividida por 2π. Como exemplo, considere a seguinte questão, que suscita uma importante característica nos fenômenos quânticos, que é a seguinte: se o momento angular de um elétron estiver num certo estado caracterizado pelo número quântico orbital L igual a 2, quais seriam os valores possíveis para LZ, ou seja, para o momento angular, componente Z do momento angular? E qual seria o menor ângulo possível entre o momento angular e o eixo Z? Ou seja, a tendência seria supor que o elétron estaria, por exemplo, circulando e a componente Z poderia ser integralmente correspondente ao momento angular do elétron. No entanto, a pergunta é: qual seria o menor ângulo possível entre o momento angular e o eixo Z? De acordo com as regras de quantização precedentes. Ora, você pode escrever o momento angular em sua componente Z, que é quantizado, como sendo M multiplicado por H cortado, sendo esse M um número quântico que pode assumir os valores menos L mais 1 e assim por diante até o valor L. Ora, mas L está informado como tendo o valor 2 no enunciado. Portanto, esses são os valores possíveis de LZ, desde menos 2 até mais 2. A seguir, você pode expressar o ângulo entre o momento angular e o eixo Z. Como? Através da expressão que você conhece para o momento angular e a expressão que você conhece para a componente Z do momento angular. Desta forma, tomando esta razão
você tem essencialmente a projeção, ou seja, o cosseno do ângulo entre o momento angular e o eixo Z, que neste caso assume então a forma de m dividido por raiz de L mais 1. Observe que você deve então identificar o menor ângulo. Ora, o menor ângulo, θ, corresponderia ao maior valor do cosseno. O maior valor do cosseno é observado dentre os valores possíveis na quantização prevista no enunciado do problema, o valor de 35 graus, ou seja, o momento angular não se alinha com o campo externo. Ou seja, o momento angular ele faz o que se denomina uma precessão, ele precessa, vamos dizer assim, ele circunda, ele roda, ele gira em torno da direção Z imposta externamente. Ele não se alinha, o momento angular do elétron não se alinha, orbital, não se alinha com o eixo Z. A solução da equação radial no estado fundamental, ela pode ser obtida algebricamente, de forma fechada, como sendo uma constante multiplicada por E elevado a menos R sobre A0, onde o valor que surge a índice zero é precisamente o valor denominado o primeiro raio de Bohr. Ou seja, claramente, Niels Bohr estava e trabalhou nesse problema por vários anos. Ele, desde antes da possibilidade de aplicar a equação que dava o suporte correto, ele já tinha previsto órbitas que tinham relação com um valor que ele estipulou a partir da física clássica, vamos dizer assim, da física disponível à época, e consolidou através dos seus postulados. Ao primeiro raio de Bohr coincide perfeitamente, ou seja, 0,0529 nanômetros. E você tem também a expressão da constante multiplicativa. Mas é fundamental observar-se que a densidade de probabilidade de encontrar a partícula ao longo da direção R, ela deve ser expressa como relativa a um elemento de volume em questão. Observe que uma maneira de construir um elemento de volume em 3 dimensões é imaginar-se exatamente uma superfície, ou seja, uma esfera, uma casca esférica, cuja espessura é infinitesimal. Se ela é uma esfera centrada na origem, ela tem, então, uma área 4πr2. E o elemento de distância, dr, faz com que ele tenha um elemento de volume, é uma casca com espessura dr. Então, este elemento de volume serve aos propósitos de se gerar a densidade de probabilidade radial. Desta forma, a densidade de probabilidade radial é simplesmente 4πr2 multiplicada por função de onda elevada ao quadrado. Ou seja, assumindo a forma r² proporcional a r² multiplicado por E elevado a menos 2R sobre A0. Observe que esta expressão lhe fornece uma probabilidade muito reduzida de que este elétron seja encontrado muito próximo ao núcleo. Isso é o que acontece para pequenos valores de R. A densidade de probabilidade é muito reduzida ali perto da origem. Por outro lado, muito distante da primeira órbita de Bohr, também vai ser muito improvável que se encontre esta partícula. Ou seja,
O mais provável é que esta partícula esteja realmente na vizinhança do que Bohr havia identificado como sendo o raio, ou seja, o A0, que é o raio denominado raio de Bohr. E desta forma também sucederá para o caso do átomo de hidrogênio para outros níveis energéticos, caracterizados então por outros números quânticos. Como exemplo, determine a probabilidade de um elétron que ocupa o estado fundamental no átomo de hidrogênio ser encontrado numa região, ou seja, numa casca esférica fina, de raio R e espessura 0,06 do primeiro raio de Bohr. Faça isso no caso em que R corresponde realmente ao valor previsto por Bohr, ou seja, o primeiro raio de Bohr, e também no caso de R correspondente a 2 vezes o primeiro raio de Bohr. O estado, neste momento, é o estado fundamental, ou seja, o que temos que fazer é determinar a densidade de probabilidade multiplicada pela espessura da região, porque é uma espessura infinitesimal. Então, ela vai nos propiciar a probabilidade de encontrar a partícula naquela região preconizada. No primeiro caso, a região é a região em torno do próprio primeiro raio de Bohr, ou seja, o valor que resulta por mera substituição algébrica na expressão precedente é de 0,03. Observe que esta probabilidade é o dobro da probabilidade, próxima do dobro, essencialmente, da probabilidade de encontrar esta partícula a uma distância 2 a 0 do núcleo. Ou seja, é bem mais provável que você a encontre realmente na região prevista por Bohr para o estado fundamental. No caso do primeiro estado energizado acima, ou seja, um primeiro estado excitado desta partícula, N, ou seja, o número quântico principal vai ser igual a 2, e L poderia ser 0 ou 1, de acordo com as restrições ao número quântico L. Para o caso L igual a 0, você teria uma função que é simétrica radialmente, ou seja, a função terá a aparência, a função de onda terá a aparência de um produto de R, ou seja, a distância radial, multiplicada por uma exponencial decrescente. Esse é o formato da função de onda neste caso. Então, é uma função cuja aparência é realmente similar à do estado 100, correspondente aos números quânticos n igual a 1, L igual a 0, M igual a 0, que era do estado fundamental. Então, este primeiro estado excitado, com L igual a 0, é simétrica radialmente, ou seja, é uma função que não depende de θ ou φ. E esta função fornecerá, então, uma solução, evidentemente, similar, do ponto de vista pictórico, similar à distribuição de probabilidade com valores diferentes do estado fundamental. Já o caso de L igual a 1, você pode ter, então, uma função que já depende de θ. Observe que a função de onda correspondente aos números quânticos n igual a 2, L igual a 1, M igual a 0, esta função de onda, ela também tem a aparência radial similar, no entanto, ela tem uma dependência com relação ao ângulo θ. Observe, então, que esta função de onda
correspondente aos números quânticos 2, 1 e 0, ela, para o ângulo θ igual a π sobre 2, ela assume o valor 0. Ou seja, você não encontrará este elétron circulando uma órbita que seja a 90 graus do eixo Z. Ou seja, para este estado excitado, esta é uma região proibida, ele não será encontrado ali, o elétron. Observe a peculiaridade de regiões de exclusão no caso da física quântica, exclusão oriunda da natureza ondulatória do fenômeno. Por outro lado, a função de onda correspondente aos números quânticos 2, 1 e menos 1, ou 1, apresenta uma característica ainda mais complexa. Observe que nesse primeiro estado excitado, com esses valores de número quântico L e número quântico M, você vai ter então uma dependência em relação ao ângulo θ, e observe que neste caso você terá grande chance de encontrar esta partícula com este número quântico M igual a 1 ou menos 1, com o ângulo θ igual a π sobre 2, quando o seno terá o valor 1. No entanto, esta será uma função que tem uma natureza senoidal ao longo de φ, rememorando a questão da quantização do momento angular como sendo correspondente a ondas em ressonância naquela região. Sendo assim, a imagem que se tem da função de onda do ponto de vista radial assume essa característica, assim como você encontrará no estado fundamental um comportamento monótono, vamos dizer assim, uma parte da função crescente e depois um pico individualizado de probabilidade maior de se encontrar o elétron naquela região R. Isso é o que se observa no caso do estado fundamental. No primeiro estado excitado, você vai observar que pode acontecer de você ter um pico local, ou seja, um máximo local numa região, seguido então de uma região de exclusão, ou seja, uma região onde a partícula não será encontrada, e seguido posteriormente de uma região, aí sim, uma região onde você encontrará a partícula muito mais provavelmente. Então observe que surge também nesse primeiro estado excitado uma região de exclusão no nível radial, ou seja, a partícula não será encontrada numa certa região do espaço próxima do ponto entre os máximos, o máximo local e o outro máximo que é um máximo global de probabilidade. Ou seja, haveria então uma órbita proibida intrinsecamente proibida para o elétron em torno, quando gira, quando orbita em torno do núcleo. Esta complexidade que apenas tocamos, apenas iniciamos, mencionamos de uma maneira muito preliminar, a complexidade que resulta daí, ela permite a construção da tabela periódica de elementos. Observe que a primeira tarefa seria sermos capazes de obter a solução da equação de Schrödinger para átomos complexos. Isto não é possível de maneira exata. A solução da equação de Schrödinger, ela é obtida, tipicamente, a partir de uma situação inicial em que você considera que os elétrons não interagem entre si. Isto gera, então, uma estimativa inicial do problema. E, posteriormente, você começa a aperfeiçoar a solução para um elétron, levando em conta que ele, na realidade,
interage, ele enxerga eletricamente os outros elétrons, além do próprio núcleo. Portanto, o processo de obtenção da solução da equação de Schrödinger, no caso geral, é um processo gradual, é um processo iterativo, é um processo de aperfeiçoamentos sucessivos da estimativa da solução. Portanto, isto, aliado ao fato de que existe ainda um número quântico adicional, que é denominado um momento de spin, ou o número quântico de spin, e que é intrínseco ao elétron, ou seja, o spin é uma propriedade intrínseca ao elétron, assim como o é a sua própria carga elétrica. O spin de um elétron, ele poderá estar, como é uma grandeza vetorial, ele poderá estar como habitualmente consideramos, para cima ou para baixo. Isto perfaz um total de 2 estados possíveis para o spin. O spin poderia ser mais meio ou menos meio. Ora, se há um número quântico de spin, num estado energético descrito numa função de onda, descrita pelos números quânticos n, l e m, a estes 3 números quânticos se adiciona um 4º número quântico, que é o momento de spin do elétron. E, portanto, teremos, de acordo com um princípio consolidado, chamado princípio de exclusão de Pauli, é um princípio que assegura que nós não teremos 2 elétrons no mesmo estado energético, entendido aí o estado descrito pelos 4 números quânticos. Portanto, você poderá ter 2 elétrons com os mesmos números quânticos n, l e m. Por quê? Porque o último dos números quânticos, o 4º dos números quânticos, pode assumir 2 valores. Portanto, caberia nesse conjunto um elétron com um desses níveis de spin e um outro elétron com o outro valor de spin. Portanto, 2 elétrons poderiam estar com o conjunto de números quânticos n, l e m. Quando você tiver os menores valores do número quântico principal e o número quântico orbital L, você vai ter, tipicamente, as menores energias. A especificação destes números quânticos é denominada, então, a configuração eletrônica. E se utiliza aí uma convenção de denominar camadas eletrônicas a partir dos números quânticos. Por exemplo, o número quântico principal, você produziria as camadas eletrônicas K, L, M e assim por diante, enquanto os valores de L, número quântico orbital, fornecerão os valores relativos aí sempre em referência ao átomo de hidrogênio, aos valores S, P, D e F. São, então, níveis de configuração eletrônica correspondentes aos valores de L, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Portanto, você pode observar que no número quântico n igual a 1, certamente não haverá o estado L igual a 1, por exemplo. Só haverá o estado L igual a 0 e, portanto, você teria apenas o nível 1, a camada 1S. No caso do nível seguinte, energético, para n igual a 2, você poderia realmente ter o valor de L como sendo
1. Além do 0, você poderia ter o L com o valor 1. Isto levaria a um nível adicional, que é denominado, então, a subcamada P. Então, você teria, para n igual a 2, você vai ter o nível S, que, assim como fizemos anteriormente, corresponde a n igual a 2, L igual a 0, e terá também o nível n igual a 2, L igual a 1. E a este será então denominado P. Ora, o princípio de exclusão de Pauli, aliado às regras de construção deste átomo, que vai sendo então gradualmente acrescido de elétrons, um por vez, nos permitiria então construir os elementos de acordo com a sua configuração eletrônica. Efetivamente, começando com o átomo de hidrogênio, logicamente. O átomo de hidrogênio teria, lógico que com n igual a 1, L igual a 0 e M igual a 0, e um dos dois estados de spin, seja mais meio ou seja menos meio, é indiferente, ele terá então um S. Observe que este átomo de hidrogênio, conforme mencionado, ele tem uma energia de ligação do elétron ao núcleo de 13,6 elétron-volts. O que significa que você precisaria fornecer 13,6 elétron-volts para retirar esse elétron do átomo de hidrogênio. Observe que este é certamente um átomo estável, dentro dos padrões habituais. É uma configuração eletrônica que tem uma simetria esférica, é uma configuração, por assim dizer, bastante confortável para as energias de ligação são aquelas vão estar associados a situações em que o elétron é facilmente retirado do átomo. Altas energias de ligação vão significar que dificilmente você consegue retirar o elétron daquele átomo. O caso do átomo de hélio, que também se baseia numa força central e é por natureza semelhante ao átomo de hidrogênio, ele teria então, com seus dois elétrons, a possibilidade de ocupar um estado energético em que ambos os elétrons estão próximos ao núcleo. Eles interagem, é verdade. O núcleo tem carga positiva, duas unidades de carga elétrica do elétron, e com dois elétrons orbitando em volta, você tem uma configuração, uma situação eletricamente neutra, mas observe que, evidentemente, um elétron interage com o outro de uma certa forma. Não é o caso ainda, mas se você apresentar a esta estrutura uma nova partícula, um novo elétron, a visão que o elétron teria daquela configuração elétrica seria diferente da situação de observar duas cargas positivas no centro e só. Um elétron, porventura, que se aproxime desta configuração, verá esta blindagem eletrônica já feita, já propiciada pelos elétrons que ali estão anteriormente. E isto vai, então, tornar bastante complexa a abordagem algébrica do fenômeno da resolução da equação de Schrödinger para um átomo em geral. Observe que o átomo de hélio tem uma energia de ligação bastante mais elevada do que a do hidrogênio, ou seja, é uma configuração bastante estável. O átomo de lítio, por sua vez, já que tem
número atômico 3, ou seja, ele tem 3 prótons e vai ter, então, sem estar ionizado, 3 elétrons em torno deste núcleo. Observe que 2 destes elétrons, como vimos anteriormente, poderiam estar na primeira camada eletrônica, ou seja, um com spin mais meio, o outro com spin menos meio, e estariam então ocupando a camada K, denominada 1, e a esta situação você chamaria 1s2. Ok. Em seguida, poderíamos acrescentar um elétron. Onde ficaria este elétron? A tendência seria que este elétron ficasse numa configuração que é próxima e que ele vai, na realidade, como esse elétron já chega e enxerga uma certa blindagem elétrica do núcleo, aquele núcleo que tem 3 cargas positivas, está de uma certa maneira blindado por 2 cargas negativas. Então, a visão do terceiro elétron é o potencial a que ele se relaciona, com o qual ele se relaciona, é o potencial referente a uma carga enfraquecida, ou seja, atenuada. A carga do núcleo está atenuada no sentido elétrico na informação que chega a esse terceiro elétron. Então, ele é mais fracamente ligado a este átomo. Ele ficará situado no próximo nível radial disponível, ou seja, na camada L. E, portanto, este átomo de lítio terá a configuração eletrônica escrita como 1s2, ou seja, 2 elétrons na camada 1s, e um elétron na camada 2s, ou seja, 1s2, 2s1, perfazendo um total de 3 elétrons na configuração. Nesse caso, observe que a energia de ionização é bastante mais baixa do que a do átomo de hidrogênio. Este terceiro elétron, ele na realidade, ele pega um potencial, ele é atraído por um potencial núcleo que é já atenuado, enfraquecido. Então é mais fácil retirar este terceiro elétron do que era retirar o elétron único do átomo de hidrogênio. O berílio, que também é bastante estável, ele tem então 4 prótons, esse é o número atômico, e 4 elétrons, e ele vai então preencher, no seu estado fundamental, ele preenche a segunda camada, ficando então com uma configuração eletrônica 1s2, 2s2. Desta maneira, podemos ir construindo os vários elementos, ou analisando os vários elementos da tabela periódica, acompanhando de forma crescente por número atômico. Ocorre este tipo de situação no grupo de elementos desde o boro até o neônio, cujos números atômicos vão de 5 até 10. Efetivamente, é isso que acontece. Uma camada nova, que não estava ainda preenchida, começa a ser preenchida. Quantos elétrons seriam possíveis naquela camada? Bom, até 6. Portanto, você poderia preencher esta camada sequencialmente com, por exemplo, para o boro, 1s2, 2s2, 2p1, ou seja, uma camada P começa a ser preenchida. Esta camada P, ela tem um desenho que já é dependente dos ângulos θ, como vimos anteriormente. Ela não é uma configuração radialmente simétrica. E vai-se até o átomo de neônio, que então preenche esta camada P, com os 6 elétrons que ali poderiam estar. Então, esta configuração eletrônica do neônio é 1s2, 2. De uma outra
forma poderíamos prosseguir se tivéssemos uma regularidade de comportamento. Poderíamos seguir dessa forma, preenchendo sequencialmente os níveis, as camadas e subcamadas eletrônicas, e imediatamente dizendo quais são as configurações eletrônicas, simplesmente elencando as várias camadas de acordo com sua capacidade e assim por diante. Ocorre, no entanto, que as configurações referentes a dependências angulares, por causa dessa dependência angular, pelo fato de estes elétrons poderem ser encontrados mais longe do núcleo e por interagirem entre si, e não apenas com o potencial central, isso faz com que haja inversões do que se imaginava anteriormente. Por exemplo, desde o sódio, cujo número atômico é 11, até o argônio, os elétrons adicionais vão sendo colocados já para a camada correspondente a n igual a 3. Perfeitamente. Inicia-se então o preenchimento. Você pode preencher os níveis da camada 3 em 3s, 3p e 3d, onde caberiam 10 elétrons. No entanto, você vai, para estes elementos até o argônio, preencher a camada P até o valor 6. Ou seja, você vai ter a configuração eletrônica do argônio, que é bastante estável, ele é inerte, ela como um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Depois, inicia-se o que seria, então, a quarta camada, em lugar de se iniciar o preenchimento da subcamada D. Ou seja, a energia associada ao 19º elétron do potássio, por exemplo, ela é mais baixa para colocar esse 19º elétron na camada 4s do que na camada D, 3D. Então, ele deveria, seguindo a sequência até anteriormente, até o parágrafo anterior, basicamente, a expectativa seria, então, que o próximo elétron seria colocado no nível 3D1. No entanto, não é o caso, e a energia, por causa da dependência angular e da distância, e do fato de que a configuração na camada 4, no nível 4S, portanto, é, em média, mais próxima do núcleo, portanto, baixa a sua energia em relação à energia do estado da camada 3D1 para o caso do potássio. Assim acontece também para o cálcio, com o 20º elétron do cálcio. Portanto, esses elementos, em lugar de começar o preenchimento da camada 3D, eles começam o preenchimento da camada 4S. Ou seja, começa a haver uma inversão nas atualizações nos níveis de energia. E você tem, então, elementos que facilmente receberiam um elétron com vistas a completar suas camadas eletrônicas. Outros elementos, diferentemente, teriam uma relativa facilidade em ceder elétrons. Esta facilidade de cessão de elétrons conjugada à eventual facilidade de receber elétrons de alguns elementos é o que vai contribuir para a facilidade de reação destes elementos entre si. Por vezes compartilhando elétrons, por vezes praticamente cedendo o elétron para o outro e permanecendo ionizado, por exemplo.